Bem, pessoal, então, dependendo do local em que a maconha ela pode ser preparada, da sua região, tá? Ela recebe vários tipos de denominação, como baseado aqui no Brasil, fininho, até mesmo maconha. Em alguns países da América do Sul ela é chamada de marihuana, tá? E dependendo do tipo de preparo, a constituição e a composição desse tetraído canabinol, ele pode se apresentar em pequenas proporções ou em grandes proporções, como por exemplo, da folha a partir da planta seca, tá? Que ela é utilizada, ela é picada, ela é seca primeiramente, depois ela é picada, que é utilizada para fumo, que a gente observa concentrações até de 5% do princípio ativo. É diferente do haxixe ou do charás, como são chamadas as resinas extraídas da planta, tá? Aonde ela forma uma pasta semissólida, tá? E que apresenta concentrações de até 20% de tetraidrocannabinol. Só que há uma grande diferença do haxixe para o baseado, para o cigarro de maconha. É que o haxixe, por ser uma pasta semissólida, ela apresenta muito dejeto, muitos compostos orgânicos que causam em alguns casos, que é intoxicação no indivíduo e mal-estar. Por isso que o indivíduo, ele dificilmente, em algumas culturas, em alguns povos, tá, ele não faz uso do haxixe, mas sim faz uso o quê? Da própria do quê? Da própria o quê? Do próprio cigarro. Não sei se vocês viram, tem alguns cultos, como aquele do Santo Daime, que além de fazer o uso da bebida do Santo Daime, eles também eles mastigam e comem haxixe, tá? Como também alguns povos da Índia, algumas culturas da Índia, tá? Lá na Ásia, eles consomem o haxixe, como uma forma de não somente como alimentação, como também uma forma terapêutica para algumas doenças naquela região. As duas principais vias de administração para a maconha são a via oral e a via respiratória. Só que deixa eu chamar uma atenção para vocês. A via oral ela é menos utilizada, por quê? Porque os efeitos de ação da maconha, eles são mais demorados, ou seja, o indivíduo começa a apresentar os efeitos dela a partir de 1 hora depois de ter ingerido essa maconha, tá? E se a gente for levar em consideração a biodisponibilidade, nós vamos observar que a biodisponibilidade aqui é reduzida, ou seja, a extensão para essa, principalmente para o princípio ativo, no caso da maconha, tá, vai demorar ainda mais para ser biodisponibilizado por todo o nosso organismo, e a formação do metabólito desse delta-9 tetraidrocannabinol, ele consegue sofrer degradação por ação do suco gástrico do organismo do indivíduo, como também da própria microflora intestinal. Por isso que se faz muito uso pela via respiratória, tá? Por quê? Por causa primeiro da ação rápida, ou seja, o indivíduo consegue apresentar os efeitos da maconha em 3 a 10 minutos. Além disso, a própria biodisponibilidade pode chegar a ter 24%, tá? Ou seja, 24% maior do que na administração pela via oral. E nós observamos que a questão do tetraidrocannabinol, ele não se perde tanto, tá? Quando comparado pela via da via oral aqui. Aqui é a toxinética. Opa. Aqui é a toxinética da maconha, que ela é absorvida pela via oral, ela consegue se ligar rapidamente às proteínas plasmáticas, tá, ok? Ela tem 99% de afinidade a elas, ela é também um composto altamente liposfílico, ou seja, ela consegue se aderir rapidamente nos tecidos adiposos, apresentando baixas concentrações séricas, tá? E ela consegue passar pela barreira hematocefálica e pela barreira placentária, e ser excretada também pelo leite materno aqui. Ela é biotransformada tanto nos pulmões quanto pelo fígado, principalmente pela isoforma da CYP2D6, tá? Aonde ela gera o delta-9 tetraidrocannabinol, que gera outros compostos de biotransformações, como a 11-hidroxidelta-9 tetraidrocannabinol, que sofre processo de oxidação e gera os outros dois compostos, gera esse outro composto aqui, e posteriormente ele vai ser conjugado
com ácido glicurônico, fazendo com que ele seja eliminado através das fezes ou da urina do indivíduo. Tá? E quando a gente fala do delta 9 tetraidrocannabinol, nós observamos que 70% dele consegue ser excretado após 72 horas. Tá? E o restante, ou seja, os outros 30% demoram quase uma semana para ser totalmente eliminado. E aqui eu chamo uma atenção para vocês, por quê? Porque durante uma análise toxicológica, durante uma solicitação para uma perícia criminal para consumidores, principalmente quando há quando ocorrem algumas ações policiais, principalmente em festas, em raves, aonde há o maior consumo e tráfico de entorpecentes, principalmente no caso da maconha, e quando a gente pega não somente os consumidores, mas também o traficante, tá? Nós observamos que nós fazemos, além da detenção, nós fazemos análise toxicológica para saber se o indivíduo consumiu maconha. E aqui valem duas chamadas de atenção para vocês. Existem dois tipos de consumidores para maconha. Existe aquele consumidor que é o esporádico e aquele que é o crônico. O consumidor esporádico para maconha é aquele que fuma somente um baseado, um cigarro. Vai para sua festa e fuma seu cigarro e pronto. Tá? É diferente daquele consumidor, daquela pessoa que precisa da maconha e fuma quase 1, 2 ou até 3 cigarros por dia. Tá? Aí eu pergunto para vocês, de quem é mais fácil pegar uma análise toxicológica para maconha, um positivo para maconha? É desse esporádico ou desse que é crônico? Pergunto para vocês. Do crônico. Do crônico. Exatamente. Por quê? Por causa principalmente da sua característica lipofílica. Tá? Ele consegue, tá? Já que ele já é um fumante crônico, ele consegue, tá? Além de reter esse princípio ativo no tecido adiposo, ele já faz com que essa própria substância comece a circular na corrente sanguínea e ele seja facilmente detectado numa análise toxicológica. É diferente daquele esporádico que fuma somente um baseado, tá? Por noite ou numa festa, quando vai para uma festa, tá? Que a gente observa que para eu pegar um positivo dele, eu teria que deixar ele detido por 3 dias na cadeia, tá? Ou até uma semana, e isso muitas das vezes não ocorre, tá, ok? Quando ocorre batida, isso tudo, no máximo o indivíduo fica de 24 horas a 48 horas, e não vai ficar uma semana, tá? E quando a gente faz análise toxicológica, vai dar sempre negativo. Só se eu aguardar uma semana, no máximo, para poder pegar um positivo aqui para ele. Ficou claro isso daí para vocês? Ficou alguma dúvida em relação a essa explicação que eu estou dando para vocês? Não, professor, tá tranquilo. Beleza. Tranquilo também, professor. O material mais utilizado para análise toxicológica é a urina, tá? Mas a gente também pode fazer análise toxicológica para maconha no sangue, no suor e no cabelo, sendo que no cabelo a gente pode fazer o tempo de exposição, se é um dependente crônico ou não. O mecanismo de ação da tetraidrocannabinol, ele é totalmente já esclarecido. O princípio ativo se liga a 2 tipos de receptores, que são os receptores CB1, que estão presentes no sistema nervoso central e são responsáveis pelos efeitos psicoativos, e os receptores CB2, que são do sistema imune e hematopoético, que são os mais estudados hoje para alguns tratamentos de câncer, como também para doenças como de Parkinson e de Alzheimer também. Tá? A Nandamina, em 1992, foi que elucidou os mecanismos, que ele ativa a ativação pela CB1 e CB2, que são receptores que estão presentes principalmente nos neurônios opioides endógenos, tá? Que conseguem fazer com que haja uma liberação de dopamina através dos neurônios dopaminérgicos e que são os responsáveis, tá, pelo efeito não somente clínico, como também do efeito de euforia e de prazer que o indivíduo vai ter no seu sistema nervoso central aqui. Os efeitos da intoxicação, da dependência da maconha no organismo, ela pode ser dividida em 2 momentos. A curto prazo, o indivíduo pode ter euforia, relaxamento, perda de noção de tempo, diminuição de coordenação motora, sensibilidade e sensações aumentadas, pode ter aumento de apetite, secura na boca.
como também a longo prazo, o indivíduo pode ter alguns problemas mais sérios no organismo, desde bronquite, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, transtornos psicológicos. Indivíduos podem ter também mudanças no comportamento dele, também nos aspectos neurológicos, sendo também algumas vezes levados a quadros de esquizofrenia, tá? E na dependência, a dependência da maconha, a gente observa que é uma dependência a longo prazo e depende muito da dose e do tempo de exposição que ele irá fazer da maconha, tá? Nós observamos que a dependência ela não é um fator preponderante para todo mundo, ou seja, todo mundo que faz uso da maconha vai se tornar um dependente, não. Tem o que a gente chama de efeito rebote, que é quando o indivíduo ele fuma maconha, mas não aceita, ele não consegue apresentar os efeitos de euforia, todos esses efeitos que eu acabei de falar para vocês, mas acaba apresentando efeitos de mal-estar que faz com que ele deixe de fumar e não queira mais experimentar, não queira mais se expor a isso. Mas, em contrapartida, os efeitos no fármaco-dependente provocam alterações no sistema nervoso central que são efeitos prolongados, tá? Que se fazem similares, se fazem iguais a outras substâncias que a gente já comentou para vocês, como no caso do álcool e do tabaco. E o principal tratamento aqui na dependência é tratamento médico. O indivíduo tem que procurar ajuda médica aqui. A tolerância para a maconha ela é observada principalmente, tá, a partir dos efeitos. Quanto maior se tornarem os efeitos, mais tolerável o indivíduo se torna e faz com que ele busque ainda mais o aumento na dose da maconha para ele, tá? Isto por quê? Porque ele causa logo uma dessensibilização nos receptores aqui, tá? E a velocidade para que ocorra a tolerância vai variar muito com o efeito que o indivíduo começar a produzir, ou seja, quanto maior ele quiser o efeito, ou seja, quanto maior for a tolerância e menor for o efeito aqui, mais faz com que ele seja tolerável, mais faz com que ele aumente o seu consumo a maconha. E durante a tolerância, nós observamos que o indivíduo pode ter desde analgesias até diminuição de temperatura, como também em casos mais prolongados, em casos clínicos mais observados no indivíduo aqui, ele pode vir até ter perda de memória, tá? Que pode ocorrer em semanas, em meses, tá? Fazendo com que haja um déficit, tá? No seu sistema nervoso. E em relação à abstinência, tá? Nós observamos que o indivíduo sofre abstinência no caso da maconha, tá? Primeiro, pelo desejo exagerado pelo consumo da droga. Além disso, o indivíduo começa a apresentar quadros como insônia, diminuição de apetite, perda de peso, também pode apresentar irritabilidade, tornar-se um indivíduo agressivo, tá? Inquieto, pode vir apresentar aqui. Bem, pessoal, dentro da parte da maconha, ficou alguma dúvida para vocês? Ou querem perguntar algo mais? Ou está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Bem, Adriana, Alexandre, Elda, Fabrício, Tranquilo até aqui. Aline, Tranquilo, Roseli, professor. Aline. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Agora vamos falar do último componente, que é a cocaína, o último composto químico, que é a cocaína. Tá, para vocês. A cocaína também chamada, também vinda da folha da etilenoxin-coca. Ela apresenta propriedades estimulantes e pode ser administrada de 3 formas, por inalação ou por também, ou também por o quê? Em forma injetável, tá? A gente também pode administrar cocaína. Só que, aqui só para curiosidade, de forma parte histórica, tá ok? A cocaína vem dos povos andinos, principalmente povos do Peru e do Equador, tá? Que mascavam a folha da coca, que estava presente nessa região, e no ano de 1858 foi isolado o seu princípio ativo, que é o cloridrato de cocaína, tá? Ela já está em algumas soluções, em alguns xaropes,
tônico, a gente já foi observada a presença desse princípio ativo. Hoje, se acredita que a Coca-Cola ainda apresenta na composição da Coca-Cola, tá? Logo no início, se acreditava que tinha uma certa concentração de cloridato de cocaína nela. Por isso que o indivíduo consumia muita Coca-Cola durante logo no início da fabricação dela, da produção da Coca-Cola. Mas isso já foi a própria Coca-Cola desmentiu no início da década de 80, tá? Que ela já que a sua formulação, seu refrigerante não levava cocaína. As vias de administração, como eu falei, são 3, tá? A inalatória, a intravenosa e a oral, tá ok? Sendo que a mais utilizada, a mais difundida é a via inalatória, a intravenosa, ela não é mais utilizada, principalmente por conta do compartilhamento de seringas e agulhas e também por causa de ocasionamento de não somente de acidente, mas também de infecção com outras doenças, como, por exemplo, hepatite e HIV, tá, entre os usuários. A ação da cocaína, principalmente na via inalatória, ela pode ser de 15 a 60 minutos, tá? Já na via intravenosa de 30 a 45. A via oral não é tão utilizada por causa do efeito, principalmente da ação do suco gástrico sobre o cloridato de cocaína, que pode degradar ele rapidamente. Nos casos de intoxicação leve por causa da cocaína, nós observamos que o indivíduo pode apresentar aumento de energia, ansiedade, agitação, pode ter a frequência cardíaca aumentada, tá? E em casos de overdose, tá? O indivíduo pode ter efeitos sobre o sistema nervoso central, como tremores, convulsões, pode ter também efeitos sobre o coração, como aumento na frequência cardíaca, e pode também ter problemas no sistema pulmonar, causando principalmente edema pulmonar e colapso respiratório aqui. As ações da cocaína, elas ocorrem principalmente na alteração do transporte, principalmente das monoaminas, principalmente da dopamina e da noradrenalina, tá? Que elas podem estar interferidas aqui, podem estar prejudicadas. Além disso, nós observamos também que há uma inibição no transporte dessas moléculas através das sinapses, através do sistema nervoso central, por conta de uma competição que a cocaína vai fazer sobre elas. Por isso que nós observamos que indivíduos que fazem uso de cocaína, eles conseguem fazer com que haja um aumento principalmente de dopamina e de serotonina. Com isso, o indivíduo consegue atingir alguns efeitos que é característico do uso dessa droga, como agitação, principalmente agitação psicomotora, por conta do aumento da dopamina. E no caso da serotonina, pode ter desde alucinações até psicose, a gente pode observar indivíduos aqui. E na síndrome de abstinência, ela pode ser, dependendo da dose e do consumo que esse indivíduo vier a fazer da cocaína, pode ser uma síndrome de abstinência branda, ou seja, leve, aonde o indivíduo pode ter desde disforia, depressão, sonolência, ou em casos mais graves, mais agudos, tá? Ele pode ter até um aumento no desejo de usar a droga, levando a transtornos comportamentais ou também a transtornos psíquicos, tá? E gerar quadros de dependência por conta dessa síndrome de abstinência causada pela falta da cocaína no seu organismo. E, meninada, a gente acabou a parte de toxicologia social. Falamos no dia de hoje de 4 substâncias. Hoje foi. Foi boa a aula hoje. Bem, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa dessa parte de cocaína? Ficou alguma coisa em dúvida? Ficou alguma coisa claro para vocês? Alguma coisa que não ficou claro para vocês? Não, foi tranquilo. Hein? Todo mundo já sabe que não é para usar droga. Agora vocês já entenderam os malefícios de tudo que é substância, desde uma... Como é? Entendi, Aline? Brincadeira, professor. Ah, que eu não escutei, desculpa, eu não escutei. Eu já ia perguntar quem fornece. Ah, caraca. Brincadeira, viu? Uhum. Então, pessoal, deixa eu só fazer 3 avisos para vocês,
Tá, ok? Primeiro aviso. Esse já é o nosso penúltimo capítulo. Então, semana que vem, a gente já entra na parte de toxicologia de medicamentos e eu já, depois de encerrar a parte de toxicologia de medicamentos, eu já vou iniciar a revisão com vocês, sendo que o primeiro capítulo que nós iremos revisar vai ser a parte de toxicologia ocupacional. Nós iremos responder aquele primeiro exercício que eu passei para vocês de ocupacional já na semana que vem, tá? E depois eu já devo estar mandando até sexta-feira os exercícios de social e de medicamentos para vocês, tá? Para que na última semana de maio a gente faça a revisão de social e de medicamentos com vocês, tá? Antes da segunda verificação, tá bom? Esse é o primeiro aviso. Ok, Tá professor. bom, professor. Tá? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, eu devo estar enviando para vocês até amanhã, junto com os exercícios, tá? O cronograma das aulas práticas, porque está sendo previsto o nosso retorno para as AMAs a partir do dia 15 de junho, para a gente terminar as aulas práticas com vocês, tá? Então, vocês, eu acho que a coordenação deve estar em contato com vocês, com os representantes de turma, não sei quando, mas eu já devo estar passando o cronograma para vocês, já dividindo vocês nas subturmas, porque a gente fará a parte de duas, a gente vai faltar, tá faltando somente duas práticas, que é a parte de metahemoglobina e de carboxihemoglobina, tá? Para a gente fechar nosso conteúdo. Isso que a gente já viu a parte de cromatografia e vamos ver a parte de espectrofotometria lá nas AMAs, tá bom? Que isso é para a área de toxicologia ocupacional e ambiental também, tá? Tá legal, professor. Tá? Esse é o segundo aviso. O terceiro aviso, tá? Não, é a respeito dos exercícios, tá? O que eu vou estar enviando para vocês e a gente vai fazer a correção e a revisão dos conteúdos, tá? Para a segunda verificação. Lembrando para vocês que os 3 tópicos para a segunda verificação são toxicologia ocupacional, toxicologia social e toxicologia de medicamentos. Tá? Serão esses 3 tópicos, essas 3 áreas que eu irei cobrar de vocês para a segunda verificação. Tá bom? Tá ok, professor. Sim, professor. Eu vou estar Ok, mandando para professor. vocês. Ok, professor. Eu vou estar mandando para vocês até amanhã, junto com os exercícios, esse material como material de apoio para vocês estudarem, tá? Mas leiam também os livros, o material, o resto do material, tá? Tá ok, professor. Ok, professor. Mais alguma professor. pergunta? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ou está tudo claro? Estamos todo mundo esclarecidos? Tudo esclarecido, Tudo professor. claro. Perfeito, então, meninada. Bem, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tá bom? Eu estou aqui pelo grupo, aqui no Zap, tá? Vocês podem me procurar, tá bom? Tá ok, professor. Boa noite. Ok, Tá professor. bom, Boa noite. professor. Boa noite. Professor. Boa noite. O material já vai estar daqui a pouco postado na plataforma também, tá? Da aula de hoje. Tá? Ok, professor. Tá ok. Boa noite, bom professor. descanso para vocês. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Eu também. Tchau, tchau.